As grandes guerras em curso pelo mundo. Nosso planeta vem se tornando um lugar mais violento do que no começo deste século e deve chegar ao fim de 2023 com pelo menos 8 grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados em busca de territórios ou governos. Além da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e a invasão da Rússia contra a Ucrânia, que fará 2 anos em fevereiro de 2024, conflitos armados, que podem se comparar à guerra, estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. Existem interpretações diferentes sobre a definição de guerras e conflitos. Uma das mais adotadas, usada por grupos internacionais de estudos sobre guerra e paz, usa o número de mortes como parâmetro, definindo como guerras quando estes conflitos atingem pelo menos 1000 mortes nas batalhas em um ano. Guerras em curso. O ano passado é considerado o mais mortal por conflitos desde o genocídio de Ruanda, em 1994, com um total de 237 mil mortes. Este aumento elevado em 2022 foi puxado principalmente por 2 guerras violentas. Rússia e Ucrânia, como também a guerra na Etiópia contra a Frente de Libertação do Povo Tigray, contando com mais de 81.500 vítimas fatais até o fim de 2022. A guerra civil no Iêmen, que já causou mais de 300 mil mortes, segundo a ONU desde seu início em 2014, também continua sem data para terminar. Mais uma vez, segundo a ONU, metade das mortes dos conflitos no Iêmen tem sua causa diretamente pelos ataques armados, enquanto que a outra metade tem como consequência direta pela fome e doenças causadas pela crise humanitária em grande escala. Veja a seguir quais são as principais guerras em curso no mundo. 1. Burkina Faso. A guerra em Burkina Faso está na fase mais violenta de um conflito armado mais amplo na região do Sahel, ao norte da África, num total de 10 países: Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia e Etiópia. Começou em 2001, e Burkina Faso é o local de confrontos violentos entre forças armadas oficiais e grupos islâmicos insurgentes como o Ansarul Islam, ligado à Al-Qaeda, e ao Estado Islâmico no Sahel. A Anistia Internacional estima que pelo menos 46 lugares em Burkina Faso estavam sob o comando de grupos armados em julho de 2023. 1.418 civis foram mortos em 2022, sendo considerado o ano mais violento desta guerra, isto, de acordo com a base de dados de eventos de locais de conflitos armados. 2. Somália. Na Somália, a guerra civil se intensificou na primeira década dos anos 2000 com o avanço do Al-Shabaab, um braço da Al-Qaeda, lutando contra forças do governo. O Al-Shabaab tenta derrubar o governo local, apoiado por países do Ocidente, para estabelecer seu próprio governo com fundamento numa interpretação super-radical da lei islâmica. Segundo a ONG Human Rights Watch, o grupo separatista islâmico Al-Shabaab ataca indiscriminadamente direcionados contra civis, recrutas e crianças. A violência aumentou em 2022, atingindo o número maior de vítimas mortais desde o início da década de 1990. 3. Sudão. A Agência para Refugiados da ONU alertou que uma crise humanitária sem precedentes está se desenrolando no Sudão. Aproximadamente 6 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas desde o início da guerra, em abril deste ano. Neste período de 6 meses, a guerra entre os militares do Sudão e um grupo paramilitar que tenta tomar o governo, chegaram a matar 9.000 pessoas, de acordo com as Nações Unidas, criando um dos piores pesadelos humanitários da nossa era. Conforme a Agência de Migração da ONU, os combates deixaram 25 milhões de pessoas, ou seja, mais de metade da população, dependentes de ajuda humanitária. 4. Mianmar. Um golpe militar em 2021, e a consequente repressão contrária dos manifestantes ao novo regime, foi o estopim de partida para o início da violência no país do Sudeste Asiático. Segundo informações seguras citadas pela ONU, mais de 13 mil crianças perderam suas vidas no país, 1,3 milhão de pessoas foram desalojadas de suas casas.
Diversos grupos rebeldes atuam no país desde os anos de 1950. Muitos deles são armados e radicalizaram na tentativa de tomar o poder, derrubando o regime militar. 5. Rússia-Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão em alta escala na Ucrânia, criando uma quantidade enorme de refugiados e dezenas de milhares de mortos entre civis e militares. Segundo a ONU, o número de mortos chega formalmente a 9,9 mil civis, mas o número real pode ser bem maior. Desde 2014, quando a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia, a crise começou, em uma atitude não reconhecida internacionalmente. A partir daí, o regime de Vladimir Putin apoiou separatistas aliados à Rússia que lutavam contra militares ucranianos na região de Donbas, na fronteira entre os dois países. No início de novembro deste ano, autoridades ucranianas informou que quase 120 áreas tinham sido atacadas nas 24 horas anteriores, sendo o maior ataque individual desde o início deste ano. A Rússia comanda atualmente cerca de 17,5% do território internacionalmente que pertence à Ucrânia. 6. Israel-Gaza. O Hamas, grupo palestino que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro um ataque surpresa a Israel, matando mais de 1.400 pessoas e capturando mais de 200 reféns. Israel contra-atacou com uma grande ofensiva militar, que já matou mais de 10 mil pessoas, sendo 40% delas crianças, segundo autoridades de Gaza, administrado pelo Hamas. De acordo com a ONU, Israel está cometendo crimes de guerra por atacar indiscriminadamente os moradores da faixa de Gaza. Já Israel disse que, além de ter o direito de se defender, está em busca de destruir o grupo palestino Hamas. Autoridades de Israel também afirmaram que o Hamas cometeu crimes de guerra ao atacar e matar covardemente pessoas israelenses e levando civis como reféns. 7. Nigéria e Síria. Conflitos internos diversos na Nigéria e na Síria estão perto de atingir a marca de 1.000 mortos em combates, respectivamente, os classificando como guerras. Síria e Nigéria estão um pouco abaixo dessa marca nos dados preliminares até agora e provavelmente serão incluídos na lista final de guerras. Outros conflitos que podem acabar sendo relacionados como guerras dependendo do que acontecer nos próximos meses, como por exemplo o Paquistão. A Nigéria vem sofrendo violência por grupos paramilitares desde sua independência, em 1960. Atualmente, o principal foco são guerrilhas entre forças do governo e grupos radicais islâmicos em diferentes estados, que buscam controlar os territórios. Já a guerra civil na Síria, o principal motivo são os protestos contra o governo do presidente Bashar al-Assad desde março de 2011, envolvendo grupos rebeldes e grandes potências estrangeiras como os Estados Unidos, a Turquia, o Catar, a Arábia Saudita e a Rússia. Deixamos aqui nossa torcida, com muita esperança e fé, que um dia a paz volte a reinar nestes países tão massacrados pelas guerras. Afinal, numa guerra não tem lado vencedor, todos perdem. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.